Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, saudáveis e felizes. Hoje o nosso Psicologando vai trazer um tema super vasto, que certamente não será extinto nesse único vídeo. Eu não quero também que ele seja longo, porque eu não quero que vocês fiquem desmotivados a me ouvir. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse relacionamento tão importante para nós, que é o relacionamento entre pais e filhos, falar um pouquinho sobre a coerência interna, a importância de estabelecer limites para as crianças e trazer um pouquinho sobre um termo que eu considero muito interessante, que eu ouço de vez em quando de alguns pais, que é a aborrecência. Isso vai ser só uma pincelada para os outros vídeos que virão na sequência, tá ok? Então, vamos lá. A maneira como nós, pais, educamos os nossos filhos tem uma enorme influência sobre o desenvolvimento e o tipo de pessoa em que eles se transformarão, porque eles estão olhando muito mais para aquilo que eles veem de nós do que aquilo que eles ouvem que nós falamos. Então, quando a criança é muito pequena, ela fica observando e ouvindo o que nós falamos, ela procura fazer aquilo que a gente pede que ela faça, mas no geral, na grande maioria das vezes, ela vai nos imitar. Então, nós somos, na verdade, como um espelho para a criança. Ela vê o que a gente faz e imita e vai fazendo também. Então, aí está algo bastante importante para pais e educadores observarem. As crianças aprendem muito mais com o exemplo, com aquilo que elas veem, do que com aquilo que nós falamos para elas. Então, nós precisamos cuidar primeiro do que nós estamos fazendo, do que nós estamos falando, para depois a gente educar os nossos filhos de uma forma coerente. Porque de nada vai adiantar se eu falar para o meu filho que ele tem que agir de determinada forma, se eu ajo de uma forma completamente diferente. Então, quando criança, ele vai ficar confuso, porque ele vai ficar ali observando, mas o meu pai fala para eu fazer isso, a minha mãe fala para eu fazer isso, mas eles agem de uma forma oposta. Então, como que é isso? Então, a criança fica muito confusa nesse quadro. Até porque muitas vezes nós, pais, vamos cobrar dela que ela haja daquela forma que nós consideramos a correta. Só que ela observa que o nosso comportamento está em desacordo. Então, na medida em que ela vai crescendo, isso vai trazendo um monte de conflitos. Ela vai ficando perdida naquilo e, ao mesmo tempo, ela pode começar a questionar-nos. E aí, muitas vezes, vem a questão de que muitos pais reclamam dos filhos, dizendo que eles são rebeldes, que são questionadores, não é? Que eles não fazem aquilo que os pais desejam. Então, antes de nós começarmos a criticar os nossos filhos, eu acho importante a gente observar como é que nós estamos agindo, né? Porque como a criança tem um mundo em que ela tem ali muito mais tempo para observar as coisas, ela observa e retém muito mais aquilo que ela vê do que aquilo que nós estamos falando. Então, o nosso exemplo é crucial na vida de uma criança. Muitas vezes ela vai repetir, reproduzir os nossos comportamentos sem que ela mesma se dê conta. Então, a importância de nós observarmos a nós mesmos para que a gente possa ajudar uma criança a se desenvolver de uma forma tranquila, serena, educada, com princípios e ética que são tão necessários dentro de uma sociedade e, infelizmente, estamos vivendo em sociedades carentes desses valores. E digo isso não em relação apenas à sociedade brasileira, isso parece estar se perpetuando mesmo no planeta, né, na sociedade humana. Então é importante que nós tenhamos uma flexibilidade o tempo todo para observar o comportamento da criança, observar o nosso, pensarmos nos nossos comportamentos para que a gente possa encontrar uma forma correta e coerente de educar os nossos filhos. Então, nesse caso, nós vamos fazer uma avaliação contínua.
Olha só, né, para quem trabalha em escolas, né, avaliação contínua. Então, nós precisamos fazer uma avaliação contínua dos comportamentos das crianças e, ao mesmo tempo, dos nossos comportamentos, para que nós consigamos desenvolver um relacionamento saudável, um relacionamento de confiança bilateral. Outra coisa importante no relacionamento entre pais e filhos é o estabelecimento de limites. E é importantíssimo que mãe e pai combinem antes como é que eles vão lidar com determinadas atitudes das crianças. Obviamente, isso não vai acontecer o tempo todo, né? Porque somos seres que estamos em interação o tempo todo, as crianças nos surpreendem o tempo todo, então, eventualmente, pode surgir um comportamento dela para o qual nós não estivéssemos preparados. Então, numa situação dessas, é importante a gente deixar ali, se não tivermos uma situação, uma decisão adequada naquele momento, deixar para pensar sobre aquela situação, discutir com o nosso parceiro ou a parceira e decidirem juntos qual será a melhor forma de chamar a atenção da criança para determinado tipo de comportamento. Uma outra coisa muito importante que acontece muito frequentemente é que muitas vezes a criança tem uma ação ou uma reação e um dos pais acaba tomando uma atitude ali, uma decisão, e o parceiro ou a parceira não concorda com aquilo. Então, a minha sugestão é aquele que não concordar com a reação do outro, fique quietinho ali naquele momento e mais tarde, quando estiverem sozinhos, discutam aquela situação e encontrem uma decisão, uma solução que seja viável para os dois lados e que não atrapalhe a criança. Por que isso é importante? Porque quando nós tiramos a autoridade do pai ou da mãe na frente da criança, ela fica confusa, porque como é que ela vai pensar agora? Bom, e agora? Vou agir de acordo com o que meu pai deseja, de acordo com o que a minha mãe deseja? E muitas vezes algumas crianças acabam utilizando essa quebra no relacionamento entre pai e mãe para usar isso como manipulação, como uma forma de ela ganhar aquilo que ela deseja, se for o caso de uma negociação, não é? Então é importante que nós estejamos sempre, que haja um consenso entre pai e mãe para que a criança não fique insegura e não corra o risco de ela utilizar essa falta de consenso como uma moeda de troca depois, né? Assim, mas o meu pai deixou fazer isso e você não deixa, a minha mãe deixou fazer e você não deixa. Então, é importante que haja uma coerência entre o casal para que a criança tenha uma segurança e para que não haja conflitos no relacionamento conjugal. Conflitos sempre há, né? A gente sabe, né? Somos seres diferentes, os gêneros são diferentes, pela própria natureza já existem conflitos por conta disso. Então, quanto menos conflitos a gente puder criar, melhor para todo mundo, né? A importância também de nós dizermos não para as crianças. Nós vivemos numa sociedade em que parece que a maioria das pessoas faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e que assim, o que importa é eu resolver o meu problema, não importa se a solução desse problema para mim vai criar um problema para o outro. Então é importante que desde muito cedo nós, pais, observemos os comportamentos das crianças e vemos se for um comportamento inadequado, que nós conversemos com elas e que nós coloquemos um não, se for o caso. E aí, obviamente, algumas crianças vão chorar, vão espernear, vão gritar, enfim. Então, o que é importante? Ouvir a criança, as razões dela e, ao mesmo tempo, mostrar as nossas razões, fazer a criança pensar nas prováveis consequências daquelas atitudes, perguntar para ela se ela ficaria feliz com uma consequência que pudesse vir ali, para que ela comece já desde muito cedo a tomar decisões baseado numa coerência e baseado em consequências futuras. Óbvio que nem tudo aquilo que a gente pensa que pode vir como uma consequência efetivamente ocorrerá, mas é sempre melhor a gente ter um plano B e ter ali uma outra estratégia e outras possibilidades do que não ter nenhuma, né?
E isso a gente começa a aprender quando a gente ainda é muito criança. Quando nós colocamos limites também, nós estamos ajudando essa criança a desenvolver o processo de compreensão e apreensão do outro, porque o mundo não funciona do jeito que eu quero, de acordo com as minhas necessidades e vontades o tempo todo. Então, nesse sentido, nós também estamos ajudando essa criança a lidar com a frustração, ajudando a desenvolver a tolerância e o respeito ao outro, ajudando-a a lidar com o adiamento das expectativas, das satisfações, que é algo extremamente importante, não é? A vida não funciona como fast food. Nós precisamos ter paciência, tolerância, trabalharmos para alcançarmos os nossos objetivos, sejam eles quais forem, pequenos ou de grande termo, nós vamos precisar ter todo um processo para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Então, quando nós estamos fazendo isso com as nossas crianças desde muito cedo, nós estamos ajudando-as a lidar com esse período de espera, nós estamos ajudando-as a ter equilíbrio e segurança emocionais e estamos ajudando na construção da resiliência, que é uma qualidade extremamente importante, principalmente no mundo em que nós vivemos atualmente, né? Então, nós precisamos ajudar essas crianças a desenvolver isso desde muito cedo. Isso vai fazer bem para elas, bem para nós e bem para a sociedade. A outra coisa importante que nós precisamos trabalhar é a coerência interna. Muitas vezes aquilo que a gente define como um padrão para o outro, muitas vezes não é para nós. Então, como é que é isso? Vale para o outro, mas não vale para mim? Então, a criança, na medida em que vai crescendo, vai começar a questionar isso. E muitas vezes, quando chegam na pré-adolescência e na adolescência, é quando muitas vezes a criança se rebela contra aqueles padrões que nós estabelecemos para elas, mas nós não praticamos. Então, muitas vezes é quando aquela criança, né, se torna um pré-adolescente ou um adolescente problemático, porque ele percebe a nossa incoerência. E muitas vezes ele percebe que nós estamos simplesmente sendo meio ditatoriais, né, autoritários, ao invés de sermos pessoas mais compreensivas. Então, quando eu ouço pais dizendo que eles têm filhos aborrecentes, eu já fico pensando em todo o histórico de vida que aquela família teve, como é que aquela criança foi criada, se ela foi ouvida, se ela se sentiu amada, respeitada. Então, algo para nós pensarmos, porque muitas vezes, na turbulência da vida, nessa correria que nós temos, nós muitas vezes não temos tempo para parar e pensar nas nossas ações e reações para com as crianças. Só que como o mundo delas é muito menor, as nossas ações e reações têm uma força muito maior e elas têm muito mais tempo para ficar pensando e lidando com isso e muitas vezes sofrendo. Isso faz com que muitas vezes, com o processo de crescimento, elas comecem a se afastar de nós, porque elas não percebem que elas podem confiar em nós ou que elas serão ouvidas e respeitadas. Então é importante que nós estejamos sempre observando as nossas crianças, mas ao mesmo tempo observando as nossas reações, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, para que nós possamos desenvolver aquilo que eu chamo de empatia, que é um tema que virá também, porque é extremamente importante, para que nós possamos ajudar as nossas crianças a crescer da forma mais saudável possível. Então, eu quero dizer para vocês que a atmosfera psicológica e emocional que reina no lar é decisiva para o desenvolvimento da criança e que o desenvolvimento familiar, o desenvolvimento da criança é crucial para a sociedade, porque se nós pensarmos e tivermos a certeza de que a família é uma célula da sociedade, então cada família tem uma responsabilidade enorme diante da sociedade,
né? Então, se nós queremos uma sociedade mais humana, mais tolerante, mais fraterna, nós precisamos começar isso dentro de casa. Então, eu estou aqui para ouvir vocês, para ler o que vocês tiverem que comentar, para nós trocarmos informações, porque, como eu disse no início, não existem pais perfeitos, não existem pessoas perfeitas, mas o mais importante é nós procurarmos sermos bons o bastante, né? Sermos o melhor, fazermos o melhor para nós mesmos em primeiro lugar e em segundo em segundo lugar para os nossos filhos e para as pessoas com quem nós convivemos. Então, o processo da paz no mundo, da solidariedade no mundo, começa dentro da família e eu estou aqui para ajudá-los no que eu puder, com os meus conhecimentos, com as nossas trocas, para que nós possamos criar crianças saudáveis, felizes, para que nós possamos criar, consequentemente, uma sociedade melhor para todos nós. Muito obrigada pela paciência de me ouvir por quase 16 minutos e espero que esses temas aqui tenham sido úteis para vocês pensarem, repensarem. Quero ouvir sobre vocês, sobre as ideias de vocês, então fiquem à vontade para contribuir com aquilo que vocês desejarem. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!